o azeitinho, tá? Uma regadinha generosa. Eu não boto demais não, tá, gente? Eu rego assim, ó, vou passando assim. Tem gente que bota azeite já tá com pau. Eu não boto não, porque aqui em casa a gente estranha um pouco se tem muito azeite, tá? Quem quiser bota mais na mesa. Mas dou uma regadinha boa, tá? Ó, uma regadinha boa de azeite. Agora eu vou botar o sal. Como eu expliquei pra vocês, o sal comigo é uma coisa meio da magia, tá? Eu pego, ó, e vou salpicando. É salpico mesmo, é salpico, tá? E vou botando aqui para dar um salgadinho. Não bota muito sal. Quem quiser bota mais na mesa. Lembrando, temos hipertensos na casa. Estamos em época de Covid. Não é para dar mole não, Brasil. Ninguém é para passar mal, ninguém é para ter crise de pressão. Ó, deu umas salpicadinhas, tá? Beleza. Vou dar mais um pouquinho que hoje botei muito. Tem muito legume aqui, muita gente aqui. Pronto, muito bem. Vou sal, botinha na mão. Agora vamos botar o queijinho ralado por cima, tá? Enquanto isso, já vamos introduzir a parte do... Ó o queijinho ralado, que delícia. A parte do Bergson, da parte do Halbach, tá? Que é também um autor meio alemão, meio francês, tá? Tem uma disputa aí, né? Em torno do Halbach, mas é alemão. E que também está pensando essa questão da memória já num contexto bastante preocupado, que é a ascensão do nazismo na Alemanha, né? Onde o controle da memória foi fundamental, porque o regime nazista fez muito uso desse imaginário, principalmente em torno do que se entendia por raça ariana, os eleitos, né? Para poder construir a sua ideologia, tá? Bom, aqui está pronto, já vou explicar. Bom, gente, olha, já está pronto, com azeite, com sal, devidamente paramentado de queijo ralado. Nunca boto demais, como eu falei, para dar gostinho. Vai para o forno agora. Eu cubro com papel laminado e levo ao forno mais ou menos uns 40 minutos, tá? 30 coberto, 10 descoberto. Vamos lá, enquanto isso eu termino a aula. Então, para roubar, a memória é um ponto central e está muito ligada à nossa convivência enquanto sujeitos sociais, a nossa imersão naquilo que eles chamam de comunidades de afeto, os grupos que coletivamente nos instauram, a família, o grupo da escola, é isso, os nossos grupos de interesse, os grupos de afinidade, ok? E para roubar mais ainda, então aquilo que a gente lembra, primeiro assim, a nossa memória, quem lembra é o sujeito, mas a memória nunca é puramente individual. Esse é o salto que ele dá em relação a Bergson, porque a memória é sempre enquadrada ou pelo grupo de afeto, que são as memórias coletivas, ou o que ele chama de memória social, que são aquelas que a sociedade como um todo, através dos seus trabalhos de enquadramento, de certa maneira nos estrutura dentro desses quadros. São os quadros sociais da memória. A linguagem é um quadro social da memória, o tempo é um quadro social da memória, o espaço é um quadro social da memória. Ele vai analisar isso, não é isso? Então, segundo Halbach, a gente não tem uma memória puramente individual, a gente tem pontos de vista individuais dentro da memória coletiva e da memória social. E memória é trabalho, um trabalho de enquadramento que inclui selecionar, acomodar, hierarquizar, legitimar, esquecer, lembrar, como eu vou explicar com calma daqui a pouco, tá? Então, para o Halbach, a questão central, indo além do Bergson, é que não existe memória puramente individual. A gente está sempre nos quadros sociais da memória. E Halbach também acentua aquilo que o Bergson já traz, de que a memória é uma construção do presente. Que os sujeitos posicionados no presente vão pegar essas virtualidades que dizem respeito ao passado e atualizá-las no presente, a partir desses enquadramentos coletivos e sociais. Então, para Halbach, a memória é fundamental para que um grupo constitua a sua identidade em termos de coesão social, né? Constituindo exatamente aquilo que a gente já conversou na semana passada sobre a questão que o Bourdieu vai chamar da identidade como uma região, como uma atribuição de separação, de exclusão entre nós versus eles. Para o Halbach, a memória é central nisso. E aí ele vai trabalhar, ele vai mostrar que a memória é um trabalho mesmo, de sujeitos concretos, com interesses. Ele vai descrever os trabalhos da memória. Ele vai dizer que a memória tem 3 grupos de trabalhos, né? Como ele vai falar, vou pegar aqui para não me perder. Primeiro, acomodação e assimilação, né? Você acomoda e assimila a memória. O segundo, a mudança e o esquecimento. Halbach chama muita atenção como o esquecimento é par da lembrança, né? Muitas vezes você vai usar o esquecimento para apagamentos de certos sujeitos, de certos fatos,
que você quer apagar porque você tem um efeito de sentido pretendido no futuro, né? E o terceiro par, a hierarquização e a legitimação, não é isso? Você hierarquiza o que deve ser lembrado, o que deve ser esquecido, o que é legítimo, o que não é. E esses trabalhos de memória para eles são enquadramentos que o grupo faz nas perspectivas individuais, tá certo? Okay? Então, a memória para ele vai envolver seleção, enquadramento, lembrar e esquecer. São diversos jogos, diversos trabalhos, ok? E para fechar rapidamente, para ele não existe memória pura, ele segue o Bergson, tá certo? Ela é sempre uma construção coletiva e social, ficcional, ligada à narrativa, ok? Então, basicamente, vamos seguir. O Halbach está preocupado com os usos políticos da memória, né? Isso acentua-se ainda mais no trabalho do Michel Pollack, que também, a partir dessa questão da experiência nazista, já escrevendo depois, com a questão dos judeus, a questão da exclusão dos sujeitos, a construção do mito da raça ariana, o controle da memória, vai fazer uma intensa reflexão sobre isso.